Nosso amado irmão, a igreja, uma igreja como a nossa, a igreja de Roma, aos Romanos, capítulo de número 1. A palavra que ao longo dos séculos tem transformado vidas, que possa transformar a nossa cada vez mais. Romanos capítulo 1, todos acharam? Vamos ler apenas dois versos, versos 16 e 17. Que dizem assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, queridos? Deixa aí aberto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos na Tua presença para aprender esse Evangelho que é tão poderoso e que nós tanto carecemos para nossas vidas. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite, transbordar a Tua presença no nosso coração, cada vida aqui, Senhor, ministrada pelo Teu Santo Espírito, e cada um de nós possa ouvir a Tua voz profundamente no nosso coração. Ensina-nos esse Evangelho, ensina-nos a viver pela fé, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Vamos ler novamente esses dois trechos tão lindos da Palavra de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, conforme está escrito, o justo viverá pela fé. Queridos, nós temos nas últimas duas ministrações minhas aqui pela noite, a última no último domingo, a outra na virada do ano, eu trouxe a mensagem lá do livro de Abacuque, em que o profeta Abacuque, temeroso, com medo, com diversos temores, por causa de um invasor que vinha contra a nação, o maior império que havia então, um dos maiores que já houve na face da terra, governada por um imperador muito famoso que marcou o seu nome na história, o imperador Nabucodonosor. Uma força invasora, esmagadora, estava vindo, e Abacuque clamou a Deus: Senhor, eu preciso saber o que eu faço, como lidar com isso, como lidar com as minhas emoções em turbulência, como lidar com os meus pensamentos que não param de me atormentar, o meu coração batendo a 1000 por hora. E Deus vem a Abacuque, e Deus traz a mensagem que é necessária para nós, é necessária sempre. Deus diz a forma que nós devemos viver. Ele diz: o meu justo viverá pela fé. Isso marcou profundamente a história, essa frase, e tanto é que ela é repetida 3 vezes no Novo Testamento. Uma delas acabamos de ler, Romanos 1, verso 17. Então, Deus ensinando o ser humano como o ser humano deveria viver, como o ser humano deveria responder diante das pressões, das tribulações, das dificuldades, e não apenas nesses momentos turbulentos, mas no todo da vida. Por isso que ele diz: o justo, ele viverá. É uma forma de viver, é um estilo de vida. O meu justo viverá pela fé. Então, esse trecho que é tão repetido no Novo Testamento, ainda mais um trecho tão marcante de Romanos 1, Romanos 1 a 3, o apóstolo Paulo detalha todo o plano da salvação, toda a proposta do Evangelho. Então, marca e traz esse verso novamente à memória e para a edificação dos cristãos. O justo viverá pela fé. Então, ele traz novamente esse estilo de vida, essa forma de enxergar a vida, essa forma de viver. E ele diz: o Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele diz: o meu justo viverá pela fé. Então, primeiro ele traz essa mensagem: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê como? É uma crença, uma forma de fé que é vivida por o justo. É vivida do início ao fim, é do princípio ao fim pela fé. Então ele diz: o Evangelho é o poder de Deus. Então veja como isso é colocado, é algo poderoso, é algo forte, é uma energia, é uma força, é algo eficiente, é algo eficaz, é algo poderoso para as nossas vidas. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, que está colocado como poder no português, no grego está escrito: o Evangelho é o dunamis de Deus. É o dunamis. Se você lembrar lá da época que você estudava física, há uma palavra semelhante que deriva dessa palavra do grego, que é o dínamo. O dínamo é uma ferramenta humana que transforma a energia mecânica em energia elétrica. Se alguém pôde ver ultimamente no Netflix, tem um filme lá do Netflix baseado em fatos reais, de um menino, né? O filme se chama O Menino que Descobriu o Vento. É um menino que está lá, a vila dele, lá na África, em Malawi, está passando um período de uma seca, de uma fome imensa. A vila foi toda abandonada pelas pessoas, e os que ficaram estão morrendo de fome. E o menino percebe que a bicicleta do professor dele, que depois vai embora também por causa da fome, tem um dínamo, que quando o professor pedala, o farol liga. Quando o professor para de pedalar, o farol desliga. E ele, vendo esse dínamo em operação, ele pensa numa forma de salvar a vila dele. Eu não vou contar o filme todo. Ele usa a energia eólica mais esse dínamo para produzir energia. E a fé é a força motriz, é esse dínamo que traz o poder celestial para a vida terrena. Então, como o dínamo humano transforma energia mecânica em energia elétrica, o dínamo, essa fé, esse poder de Deus transforma e traz a energia de Deus para a nossa vida. A forma que Deus trata a vida, a forma que Deus enxerga a vida, a forma que Deus pensa, se nós adotarmos isso como a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de viver, isso vai converter em muita energia para nós. Vai ser um dínamo, um dunamis para nós hoje. E essa é uma palavra muito importante no Novo Testamento, é usado mais de 120 vezes, essa palavra dunamis. Nós vimos hoje pela manhã, em 2 Pedro capítulo 1, o seu divino poder, o seu divino dunamis, nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Então, o seu divino dunamis, ele deu o que nós necessitamos para viver. Os seres humanos hoje não estão se perdendo na sua vida, não estão sabendo viver, nem lidar com as agruras da vida, nem lidar com as dificuldades, nem com os dissabores. Porque o que a gente precisa para lidar com tudo isso? A gente precisa do seu divino dunamis, do seu divino poder, que nos dá todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Outro verso que também vimos pela manhã também usa essa palavra dunamis. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me dá dunamis, daquele que me fortalece. Tá? A mesma palavra ali. Tudo posso naquele que me fortalece. Os cristãos têm que voltar a crer nisso. Eu posso atravessar isso. Por quê? Como? Por aquele que me fortalece. Como eu lido com esse pensamento, com essa negatividade ou com essa luta? Através daquele que me fortalece, através daquele que me dá dunamis. Essa mesma palavra, e por isso a contagem é tão alta no Novo Testamento, 120 vezes, é também traduzida por milagre. Quando diz lá, Jesus realizou esse milagre, lá está escrito, Jesus realizou esse dunamis.
Porque é uma manifestação o quê? De poder. É uma manifestação de algo grandioso, é uma manifestação do poder de Deus. Então, é a realização de um dunamis. Então, isso está disponível para nós. O Evangelho é o poder, é o dunamis, é o milagre de Deus disponível para nós. Então, não é que meramente vai acontecer um milagre na sua vida para resolver o problema X ou Y. Pode ser que ocorra, pela misericórdia, pela graça de Deus, em responder uma oração sua, uma oração da igreja por você. Mas é mais do que isso. É um poder que nos habita. Não é que meramente vai acontecer um milagre, é que você vai ser cheio desse dunamis, você vai ser cheio desse poder milagroso de Deus, ao ponto de você ser um milagre ambulante. Você ter essa força dentro de você, de ter alguém que te fortalece, ao ponto de você poder dizer, eu posso. Por que você pode? Porque eu tenho um dunamis, eu tenho quem me fortalece. Eu tenho alguém por trás de mim que me dá a capacidade de atravessar isso. Então, por que você pode? Porque você pode viver pela fé. Quem vive pela fé tem esse dunamis, tem esse poder. Porque a pessoa passa a crer em que Deus vai realizar através dela, que Deus vai capacitá-la a atravessar isso. Então ela atravessa. Primeiro crendo que Deus sendo esse amigo, esse amparo, essa fortaleza, que aí ela atravessa isso. Outra coisa que ele diz, então, o Evangelho é o dunamis, é o poder de Deus para a salvação. Aqui, claro, o apóstolo Paulo trata, e é muitas vezes abordado, o termo teológico no sentido de salvação para a vida eterna. A pessoa, ao morrer, ela é levada para junto de Deus, para a eternidade, para o céu. Essa salvação é conquistada por Cristo na cruz. Mas a palavra que está aqui, salvação, é a palavra soterion, que vem da palavra soter, salvador, resgate, né? A pessoa que é salva de um perigo. A raiz dessa palavra é sozo, que quer dizer não apenas uma salvação espiritual, mas também toda uma cura interna. A pessoa recebe um sozo, ela é curada, ela é liberta, ela recebe restauração, ela recebe livramento. Porque o Evangelho, ele não trata apenas da parte espiritual do ser humano. O Evangelho é algo completo, é algo que trata do ser como um todo. Porque Deus, ele não vai lidar apenas com um aspecto da sua vida, Deus vai lidar com o todo da sua vida. Então, quando Deus vem com o Evangelho, com esse dunamis, com esse poder, Ele traz sozo, Ele traz a salvação integral do seu ser. Ele vem para salvar as suas emoções, do desespero, do pânico, da agonia. Ele vem para salvar a sua mente da ansiedade, da aflição, pensamentos descontrolados. Ele vem para pacificar o seu coração. Ele vem para acalmar o seu ser. Ele vem para trazer paz. Nós vimos hoje pela manhã a graça e paz que vem pelo pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma ação completa de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a cura, para o livramento, para a restauração. É uma palavra ampla, assim como a palavra shalom, que a gente traduz geralmente por paz, mas quer dizer paz, bonança, tranquilidade, prosperidade. Então o Evangelho traz tudo isso. Traz esse poder, traz essa cura para a sua alma, para as suas emoções, para a sua mente. Mas, para isso tudo vir, e é o que Deus disse para Abacuque, séculos atrás, antes do apóstolo Paulo, e que disse para Paulo, séculos antes de nós, e que está sendo repetido aqui agora, esse poder, esse dunamis, essa cura, esse sozo, para chegar na vida da pessoa, é necessário, ele filtra. Quem é que vai receber esse dunamis? Quem é que vai receber esse sozo? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer.
É para aquele que crê nessa mensagem, para que crer nessa graça que Deus nos concede. Então, para ativar todo esse poder, esse dunamis, para receber toda essa cura, toda essa libertação, toda essa restauração, esse sozo, é necessário crer. É necessário crer, porque o justo viverá pela fé. Pela fé que você vive e recebe tudo isso. E a fé, como eu coloquei, é um estilo de vida, queridos. É um estilo de enxergar a vida. E aí eu convido os irmãos, abra comigo um dos trechos que eu acho mais maravilhosos, a fala de Jesus a respeito das emoções e da vida humana, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Olha como Jesus explica isso. Mateus capítulo 6, verso 22. Eu já até abordei esse trecho aqui em outras mensagens e reforço aqui para nós sabermos como esse dunamis, como esse sozo pode ser recebido. Mateus 6, 22. Jesus dizendo: os olhos são a candeia, são a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, então veja que tudo passa pelo olhar. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então olha só, queridos, Jesus está dizendo a forma de você enxergar a vida. Se for uma forma de enxergar a vida luminosa, de gratidão, de júbilo, de alegria e de paz, todo o seu ser vai ser luminoso. Se você olhar a vida dessa forma, de forma positiva, pela fé, todo o seu ser vai ser luminoso. A sua vida vai ser jubilosa, você vai ter uma vida em abundância. Agora, se o seu olhar para a vida for negativo, de murmuração, um olhar pessimista, um olhar para baixo, um olhar desanimado, um olhar desalentado, um olhar de desespero, um olhar de pânico, todo o seu ser vai ser trevas. Porque já do olhar você já enxerga tudo ruim e a partir daí tudo já fica ruim. Então Jesus já coloca como esse poder subjetivo do ser humano de interpretar a vida de uma forma ou de outra, pode ser um caminho de paz ou pode ser um caminho de mal. A forma como você enxerga, é a fé que você tem na vida. Que tipo de fé é? É uma fé que traz cura, que traz poder, ou você pensa e enxerga a vida de uma forma que te adoece? Então tudo começa pelo seu olhar, tudo começa por aí. E fé, então, a gente tem que colocar a fé como esse olhar de uma vida que a gente recebe em gratidão e recebe vendo luz na vida. A gente olha para a vida e eu vejo luz, eu vejo bonança, eu vejo bondade. Há a maldade, há a tristeza, há. Mas tudo isso eu perdoo e mais eu recebo com gratidão. A forma de você ver a vida. E olha como Jesus descreve de uma maneira poética até o que tanto consome o ser humano hoje, a depressão. Se o seu olhar for trevas, todo o seu ser vai ser trevas e que grandes trevas serão. Jesus está descrevendo de uma forma da época o que hoje o ser humano vive como depressão. Ou como o João da Cruz chamou de a noite escura da alma. Olhar trevas, grandes e tremendas trevas dentro do ser. Se o olhar for luz, todo o seu ser vai ser luminoso. Para ter isso, você tem que ter uma fé, tem que ter uma certeza, uma convicção. Não é, talvez, parece, deve ser, né? Não sei, mas deve ser desse jeito aqui que Jesus diz. Não, fé é uma convicção. A gente aprende no livro de Hebreus, fé é uma convicção, fé é uma certeza.
não é algo mambembe, não é algo mole. Então, quando você tem uma convicção a respeito de você mesmo, quem você é diante de Deus, você é filho, você é amado, Deus deu a vida por você, Deus te quer bem, Deus te quer sorrindo, Deus te quer desfrutando a vida, Deus quer você desbravando, comemorando, celebrando, enfrentando as coisas de cabeça em pé. Deus quer ver você em paz. Deus quer ver você deitando e dormindo como um filho amado deita no colo do Pai. Quando você tem a convicção e a fé e a certeza que é isso, os males começam a te deixar. Isso vai se tornando um dunamis, um poder. Isso vai te tornando um sozo, uma cura para você. A baixa autoestima não vai ter vez, porque você tem uma convicção dentro de você que diz o contrário do que os pensamentos negativos dizem. Mas, de novo, essa essência da fé de ser convicção e certeza. O apóstolo Tiago diz: tenha fé, peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém com a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então o Evangelho e a proposta de Deus para mim e para você, para todo ser humano, é viver pela fé. Sem cochear entre dois pensamentos, sem ter a mente dividida, sem ser instável, sem duvidar. É você ter fé no valor da vida, fé no que Deus diz a teu respeito, fé na palavra, fé nas promessas, fé na generosidade de Deus, fé na graça de Deus, fé na paz que Ele quer que você viva, fé que a vida é para ser saboreada, desfrutada e cada embate enfrentado sem desespero, mas com a força e a coragem do Senhor. Fé. Então, para vencer as agruras dos pensamentos negativos, nós temos que ter, que é isso que Deus coloca, essa postura de convicção e certeza. Deus falou para Abacuque, Nabucodonosor está vindo. Tem uma postura de convicção e certeza. Foi colocar lá no grupo do Zap, da igreja, a Lucélia enviou a mensagem lá, uma figura dizendo: você não tem como ter uma vida positiva e emocionante tendo uma mente negativa. Exatamente o que Deus disse para Abacuque, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não tem como você ter uma vida positiva e emocionante tendo uma mente negativa, tendo uma fé negativa. Primeiro é pela fé. O justo vive por uma fé. Fé e convicção e certeza na bondade de Deus. Isso muda tudo. E a fé é um escudo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: a fé é a gente tem que usar o escudo da fé para nos defender, para resistir às setas inflamadas do maligno. O que são setas inflamadas do maligno? Pensamentos. Pensamentos positivos, de alegria, de bonança, de paz? Não. Setas inflamadas do maligno são pensamentos negativos, de desistência, de medo, de ansiedade. A gente coloca esses nomes, mas a Bíblia chama de um nome só: setas inflamadas do maligno. E o que o Evangelho põe é: você vai acreditar, você vai crer, vai colocar a sua fé. Veja como essa palavra é importante. Você vai colocar a sua fé nessas setas inflamadas do maligno, pensamentos adoecidos, ou vai colocar a sua fé na palavra de Deus, nos pensamentos de Deus a teu respeito, palavras boas? Onde está a sua fé? O justo, ele vive pela fé. Fé é o quê? No Evangelho, que é o poder de Deus para a cura, para a salvação de todo aquele que crê assim. E por que a fé é uma convicção? Porque é um escudo, não é uma palha, não é algo mole, não é algo instável, não é sólido. A nossa fé tem que ser algo sólido, queridos. Tem que ser algo resistente às intempéries, e por isso a gente tem que ser assertivo. A gente tem que ser proativo na vida. A gente tem que ser a pessoa que vai à frente, que atropela, que passa por cima. Porque, queridos, se nós não convencermos nem a nós mesmos, como é que a gente vai para frente? Se a gente não convence nem a nós mesmos, que
espécie de fé é essa? A gente não se convence. Como é que a gente vai lutar contra as setas inflamadas do maligno? Como é que a gente vai lutar contra as palavras negativas que outros dizem a respeito de nós? Então veja, nós estamos num mundo em que há forças malignas jogando pensamentos ruins em nós, temos pessoas, às vezes invejosas ou negativas, ou pessoas doentes, jogando palavras negativas sobre nós, e temos nós mesmos jogando palavras negativas contra nós mesmos. E contra tudo isso o Evangelho se rebela e diz: não creia nas setas inflamadas do maligno, não creia no que as pessoas más dizem contra você, não creia nos seus pensamentos negativos a respeito de você mesmo, creia no Evangelho. Amém. Coloque a sua fé no que Deus diz. Coloque a sua fé na palavra, no que tudo isso que Deus colocou para você e fez em você e quer fazer em você. É nisso que tem que estar a nossa fé, queridos. Porque tudo isso, o que você ouve, é o que você crê. Aquilo que você recebe, acredita e internaliza, isso é no que você está crendo. Essa está sendo a sua fé, não no Evangelho. A gente só pensa no Evangelho na hora de falar na salvação, né? Mas você crê que Jesus morreu por seus pecados? Sim. Isso é uma parte fundamental, essencial. Mas a fé abarca a vida do ser humano como um todo. Por isso que Jesus diz: o justo viverá pela fé. Na hora que entrou para a igreja, falou: você crê em Jesus? Eu creio, tudo bem. Mas você crê em Jesus lá fora? Quando alguém diz algo ruim contra você, quando vem uma seta inflamada no maligno, você crê no que Jesus diz? Essa é a hora de você ter fé. Essa é a hora de você ter a sua mente como a sua aliada para te catapultar para cima, não para te mergulhar para baixo. Nós vimos na primeira mensagem que eu falei lá de Abacuque, que a palavra usada por Deus lá, o meu justo viverá pela fé, lá está escrito no hebraico, o meu justo viverá pela emuná, que é traduzido por fé, que a raiz dessa palavra emuná é agarrar com firmeza. É aquela mensagem, essa fidelidade de Deus, essa bondade de Deus, você agarrar, você abraçar, você segurar com firmeza. Então a gente tem que ter segurar firme em Deus. A gente tem que se agarrar nessa palavra do Evangelho. Inclusive a palavra emuná é de onde deriva a palavra amém. Então quando você diz amém, você está dizendo que eu creio. Você está dizendo eu tenho fé. Você está dizendo eu me agarro a isso com toda firmeza, porque eu creio que vem de Deus. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá agarrado com firmeza na palavra que eu digo. Emuná, amém, é dizer eu creio. Não duvide. E é por isso que quem realmente crê, vive em gratidão, porque gratidão é a resposta para a fé verdadeira. Quem está murmurando, quem está reclamando da vida, quem está dizendo que a vida é isso, aquilo, e duvidando se a vida vale a pena ou não, não está exercitando gratidão. Gratidão é a grande demonstração que a pessoa creu na bondade de Deus. Ela crê que Deus é bom, crê que Deus deu a vida eterna, crê que Deus a ama, crê que Deus aguarda, está com ela todos os dias, nos momentos bons, nos momentos ruins. A essa pessoa responde a tudo que vier com gratidão. Como Abacuque fez: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja gado nos currais, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação, e Ele será para sempre a minha força. Força, poder. Dunamis. O Evangelho é o dunamis, o poder de Deus para a cura, para o sozo de todo aquele que crê. É o que Jesus diz: quem crer nas minhas palavras, tem que crer,
tem que crer no que Jesus diz. Do seu interior fluirão rios de água viva. Olha como isso contrapõe a tanto desespero, tanta ansiedade, tanta depressão, tantos problemas que o interior do ser humano tem tido. Rios de água viva. Mas tem que crer nessa palavra, crer ao ponto de internalizar tudo isso. O que crer não é o que você diz da boca para fora, é o que está dentro de você. O que está movendo dentro de você, qual que é o dínamo, qual que é o que provoca força motriz dentro de você. É o que você crê. Quem crer vai ter dunamis, vai ter sozo. E essa salvação, essa cura, esse poder, como o apóstolo Paulo diz, é do início ao fim pela fé. É do início ao fim. Isso é muito importante, queridos, porque às vezes as pessoas pensam, o que é a fé? Não, eu estou com esse problema, eu vou usar a fé aqui, nesse momento e pronto, pá, resolvido. Não. A fé no Evangelho é do início ao fim. É a duração toda da vida. Ela vive pela fé. Não é algo que iniciou um processo, executou a fé em um momento, veio a cura e pronto, não precisa mais exercitar a fé. Ela é antes, durante e depois. É sempre. Tem que manter a fé para que o dunamis permaneça, para que o sozo, a cura permaneça. É perseverar. Tanto que o Evangelho fala nisso. A fé é algo que você precisa perseverar. Porque se você mantém a fé hoje, nesse domingo de culto, de adoração, a segunda-feira a seta inflamada do maligno vai vir. Vai vir uma pessoa que pode falar uma palavra negativa. No que você crê? No que você vai crer amanhã? No que você vai crer a semana toda? No que você vai crer nesse mês, no ano de 2020? No que você vai crer durante a sua vida? Você vai viver pela fé no Evangelho ou não? Crer é adotar uma forma de viver. É a vida toda recebendo a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus. E isso gera um poder enorme, uma cura maravilhosa. Em Marcos capítulo 11, Jesus diz que quem crer e disser a esse monte, vai, atira-te no mar, e essa pessoa crer e não duvidar no seu coração, acontecerá conforme a pessoa disse. Agora veja só, será que Jesus está falando isso sobre montes de terra? Bom, essa fé não teria muita utilidade, né? Ficar jogando montanhas para dentro do mar. E até elevar ainda mais o mar e até piorar a situação. A menos que a pessoa queira passar uma estrada ali, né? Mas não é isso que Jesus está falando, queridos. Dentro do ser humano tem muitas montanhas. Jesus está usando uma linguagem simbólica, uma linguagem metafórica, para demonstrar o poder da fé. E hoje as pessoas não estão crendo no poder que essa fé tem. E essa fé é poderosa para remover, que seja dentro de você, coisas enormes. Coisas que parecem imovíveis, intransponíveis. A fé tem o poder de remover um monte e jogar para longe. Tem o poder de arrancar de você qualquer coisa que esteja gerando dor, que esteja gerando sofrimento, que esteja gerando medo, gerando ansiedade. Quais montes de verdade você precisa remover da sua vida? Quais montes? Jesus está dizendo a solução. Qual é a solução? É você dizer para esse monte, que pode ser setas inflamadas do maligno, que entraram dentro de você e produziu uma montanha de lixo lá dentro. Pode ser palavras negativas que você ouviu na sua infância, ou você ouviu de uma pessoa esses dias, ou que você mesmo mentalizou contra você. Uma loucura, né? Que a gente usa a nossa mente contra nós mesmos. E gerou sujeira, gerou essa montanha, e Jesus está dizendo, o que você diz? Você tem que virar para essa montanha e dizer, atira-te no mar. E dizer isso crendo, sem duvidar no coração. Dizer, sai de mim. Eu não aceito esse tipo de pensamento, porque a minha fé está no Evangelho. Eu vou crer no que Deus diz a meu respeito, eu vou crer no que Deus diz sobre a minha vida, e eu vou viver por esta fé. Então, montanhas saem. Como é que os discípulos enfrentavam e venciam pensamentos negativos, de medo, de abatimento, de desânimo? O apóstolo
apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, nós destruímos qualquer argumento e qualquer pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus, contra o Evangelho, e levamos cativos todo pensamento à obediência de Cristo. Queridos, se a gente praticar isso, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como isso muda, queridos? Cada pensamento a gente coloca um filtro, Cristo. Esse pensamento vai obedecer a Cristo. Qualquer mensagem, qualquer palavra que alguém me dirige, que venha de fora, o que eu produza, vai ter que estar cativo à obediência de Cristo. O meu justo viverá pela fé. Isso gera dunamis, isso gera sozo, gera poder, gera cura. Veja, algumas pessoas dizem, eu oro, mas Deus não está me curando. Mas Jesus diz que é para orar e para vigiar. Orai e vigiai. A gente tem que orar para que Deus nos guarde de pensamentos negativos, de pensamentos tristes, de desânimo. Mas nós temos que vigiar também. Vigiar para não permitir que essas coisas entrem e ganhem guarida na nossa alma. A gente precisa vigiar. Tem um judeu, há pouco tempo atrás, as pessoas estavam falando sobre a Segunda Guerra Mundial, um judeu chamado Viktor Frankl, que ele passou por 4 campos de concentração, lá na Alemanha nazista, inclusive o campo de Auschwitz, que matou lá mais de 1 milhão de pessoas naquele lugar. Ele esteve lá, ele era um médico, e ele falou, e ele chegou a essa conclusão e depois ensinou isso. Ele diz, olha, se tem uma coisa que ninguém pode roubar do ser humano, é a liberdade de escolher a atitude que vamos tomar diante de uma situação. Ninguém pode roubar de você a liberdade que você tem de escolher a atitude que você vai tomar diante daquela situação. Que é o quê? Os nazistas podem fazer um monte de coisa contra mim, mas a atitude que eu vou tomar diante disso é uma escolha minha. E ele chegou à conclusão, eu posso tomar a atitude de desanimar, de me abater, de me entristecer, ou eu posso tomar uma atitude diferente. E ele decidiu que o tempo que ele passasse naquele campo de concentração, ele usaria esse tempo para ajudar o máximo de vidas possível. E ele fez isso e sobreviveu. Então você pode escolher. A resposta que você vai dar diante de cada pensamento é o que Jesus diz: quem quiser seguir-me. Então tem uma opção de você seguir a Ele. É uma opção viável, uma opção que Ele coloca diante de nós. Porque, queridos, a nossa mente tem que ser sadia, tem que estar cheia de sozo. Existe uma música muito antiga, que eu já ouvi pessoas mencionarem, eu nunca nem ouvi, mas é uma música que diz: eu não posso parar. Se parar eu penso, se eu penso eu choro. Eu não posso parar. Se eu parar eu penso, se eu penso eu choro. Essa é uma cantiga que não faz parte da fé do Evangelho. Pelo contrário, a fé do Evangelho é daquela pessoa que, se ela parar, ela descansa nos braços do Senhor. Ela tem paz no coração. Paz, diante da quietude, você ficar parado, sem celular, sem nada, e ficar parado de olhos fechados. Se vem turbulência, se vem agitação, você precisa colocar cada vez mais a sua mente, a sua fé no Evangelho, até encontrar aquela quietude, até encontrar aquela calma, aquela paz, aquele descanso que nos foi prometido em Cristo Jesus. Hebreus 3 e 4 dizem sobre isso. Há um descanso que nos foi prometido, um descanso para a nossa alma, que é descanso quando, como é que isso se dá? Quando você crê no Evangelho. Quando você crê nessa bondade, nesse amor de Deus, vai vindo sozo, vai vindo descanso, vai vindo a paz, quando você crê de verdade, quando você crê com todo o seu ser, quando você coloca essa fé. E isso, quando você faz, começam a cair as fortalezas, aquilo que entrou no seu coração, internalizou e produziu doença. Você vai crendo e a luz de Deus na face de Cristo vai resplandecendo e vai curando. Vai vindo poder para quebrar esses grilhões. Vai vindo sozo para sarar a sua alma. É quando você crê, mas tem que crer, queridos. E crer no quê? No Evangelho.
Será que essa mensagem, que isso que Deus colocou para Abacuque, que o apóstolo Paulo nos traz, tem esse poder todo? É o que nós lemos. É o poder de Deus, o dunamis de Deus para a salvação, para a cura de todo aquele que crê. Uma salvação, uma cura integral. A salvação do Evangelho não é apenas para o fim da vida, é para ser iniciada agora. A vida celestial tem que ser começada agora. Que o apóstolo Paulo diz: ponha em ação já agora a salvação de vocês. Ponha em ação. O viver celestial é para ser iniciado agora. A vida eterna já se iniciou, você tem que viver com Cristo, tem que ser um ser jubiloso, um ser que exulta na presença de Deus, um ser que se compraz em Deus, tem prazer em Deus, em quem Deus tem prazer. Já temos que iniciar como Jesus viveu a vida dele. Com gratidão, com alegria, sendo leve, sendo uma pessoa maravilhosa. Qual é a vitória que vence o mundo, queridos? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Essa é a vitória. Então nós temos que crer para ter esse poder, para ter essa cura e para ter essa vitória. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Queridos, tem algo que Deus trouxe no meu coração já no fim de dezembro, no início de janeiro. Coloquei isso em algumas mensagens, que eu quero colocar esse desafio para a igreja. Porque como nós lemos, o que é que tem o poder para a cura de todo aquele que crê? É o Evangelho. E nós precisamos conhecer o Evangelho. Se eu passar a minha vida de pastor aqui e não conseguir levar vocês a conhecer esse Evangelho com o máximo de plenitude, não valeu, né, queridos? Então eu queria colocar esse desafio para nós, porque eu falei na virada do ano que muitas pessoas colocam muitos objetivos para a vida. Eu quero conquistar isso, eu quero concluir isso, eu quero alcançar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero fazer tal viagem. Mas eu falei, queridos, mas nós somos cristãos. Qual objetivo espiritual você colocou para 2020? Qual? E aí a gente fala, não, mas por que Deus não me abençoou? Porque isso... Mas, queridos, e o que nós fazemos para Ele? E eu queria colocar esse objetivo espiritual para você em 2020. Se você tiver outros, melhor ainda. Eu quero, queridos, que essa igreja leia pelo menos o Novo Testamento até o fim do ano. Eu vou mandar lá no grupo da igreja todo dia um capítulo. Um capítulo. Um só, e a gente lê o Novo Testamento até o fim do ano. São 260 capítulos, o ano tem 365 dias, já passou janeiro, mas como as pessoas estavam viajando, vamos deixar para fevereiro. Um capítulo por dia. Para quem não quiser ler, eu vou mandar um áudio também. Está tudo mastigado. Para até o fim do ano você concluir isso e dizer, que bom, eu conheci o Evangelho, eu li o Evangelho. Pelo menos o Novo Testamento. Porque, queridos, quando a gente se alimenta da palavra todos os dias, isso produz algo diferente na nossa alma, queridos. Se a gente não crê que a palavra de Deus é essa semente que tem um poder imenso de mudar o nosso interior, o que Jesus disse para os discípulos? Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Essa é a palavra que limpa. Essa é a palavra que limpa. Está aqui, o que Jesus disse para os apóstolos está aqui. Está disponível para nós. E a gente negligencia isso. O que poderia ter já limpado o seu ser. Então eu vou mandar um capítulozinho por dia. Leia ou ouça. Vai estar ali disponível. O que Deus tem para falar com você. Porque às vezes a gente fala, eu quero tanto que Deus fale comigo, tanto, Deus fala comigo. E fica olhando para o teto. Irmãos, vou procurar um profeta. Não, meus irmãos, está aqui. Já está dito, já está escrito, Ele deixou. Se você lê isso aqui várias vezes e quiser algo a mais, tudo bem. Mas antes de conhecer isso aqui, pedir outra coisa, é um contrassenso. Deus manda uma carta para você e fica falando, Deus, o que você quer falar comigo? O quê? Está ali a carta, está aqui. Ele enviou para nós, dos céus. Então que a gente possa ter esse compromisso, porque o que é o poder para a salvação de todo aquele que crê? É o Evangelho. Então vamos ler todos os dias juntos, e a gente veja depois, no fim do ano, quem adotar esse compromisso que eu estou chamando aqui vocês, porque Deus me incomodou muito, dezembro e janeiro, um compromisso
compromisso com Ele, de ler a palavra. Porque como é que a gente vai chegar diante de Deus? Eu sou teu servo, me abençoe em tal coisa. E Deus assim, mas você não leu nem mesmo o Evangelho uma única vez. E você vem me pedir algo. Leia primeiro o Evangelho, para que você seja limpo, porque aí você ganha uma outra mente, você ganha um outro olhar. Nós lemos o olhar, se seu olhar for olhar de luz, todo o seu ser vai ser luminoso. Enquanto você não adotar esse olhar, tudo vai ser paliativo, não vai adiantar. Então que a gente vai lendo, e à medida que a gente vai lendo, isso vai sendo semeado, a gente vai trocando o nosso olhar, vai trocando a nossa mente. E a palavra de Deus, que nós, quando você lê, isso vai trazendo uma alegria espiritual. O próprio Espírito Santo de Deus se alegra dentro de você. Fala, que maravilha, a minha palavra está entrando. Então quem não estiver no grupo da igreja, desejar entrar, depois me procure algum irmão. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós temos crido em muitas coisas, crido em o que as pessoas disseram sobre nós no passado ou nos últimos dias, nós temos crido no que a nossa própria mente, nos sabotando, nos prejudicando, tem colocado em pensamentos ruins. Nós temos crido nisso, essa tem sido a nossa fé, ou até mesmo, Senhor, e confessamos esse pecado diante de Ti, temos crido até mesmo no que o diabo diz à nossa mente. Olha só, um cristão crendo no que o diabo diz. Mas isso é quando a gente recebe essas setas inflamadas, Senhor, e não queremos mais depositar a nossa fé, depositar a nossa energia, ou o nosso coração, ou a nossa mente, ou a nossa alma, nessas palavras que não vêm de Ti, que vem do homem, que vem da nossa fraqueza, da nossa carne, ou até mesmo do diabo. Que essa não seja a nossa fé. O Teu justo, Senhor, viverá pela fé no Evangelho. Nós temos que crer no que o Senhor diz. Nós temos que crer na Tua direção. A gente pede direção, a gente pede que o Senhor nos conduza, a gente pede que o Senhor fale conosco, mas a gente crê em outras coisas. Não. Que a gente passe nesse ano a crer na Tua condução, a crer na Tua direção, na Tua palavra, no que o Senhor diz a nosso respeito, no que o Senhor diz sobre a vida. Que o Senhor venha trocar o nosso olhar por um olhar luminoso, por um olhar de luz, porque aí sim a gente vai poder dizer, como o apóstolo Paulo, alegrai-vos, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Que a gente aprenda, como o apóstolo Paulo diz, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi o segredo. Que segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me dá dunamis. Senhor, nós queremos crer nesse poder. Como vamos receber esse poder se nós não cremos nele? Nós queremos crer na palavra do Evangelho. Queremos depositar a nossa fé. Tudo começa pela fé, do início ao fim. Então já queremos iniciar pela fé, crendo no que o Senhor diz, e ir até o fim da nossa vida, perseverando nessa fé, perseverando nessa alegria de ter o Senhor conosco, crendo que o Senhor é por nós, então quem será contra nós? Crendo que quem nos separará do amor de Deus? Quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Quem? Senhor, nós somos Teus, Pai. Nós somos Teus filhos. Como aquele filho pródigo voltou ao Pai, o Senhor colocou a capa, o Senhor colocou o anel de aliança, o Senhor colocou as sandálias. Nós que estávamos vivendo esfarrapados, agora nós vivemos sob a Tua cobertura, sob a Tua graça, sob o Teu olhar de amor. E a gente precisa responder a tudo isso com fé, com gratidão, porque o justo foi chamado por Ti para viver pela fé. E a fé é essa resposta de poder diante das agruras da vida. É uma resposta de cura, e curados para curar a outros. Nós recebemos o ministério da cura, da reconciliação, da paz. Senhor, pacifica o coração de cada um aqui. Vem acalmar as emoções. Vem tranquilizar cada alma.
cada um recebendo sozo, Pai do alto. Derrama sobre essa igreja sozo, derrama sobre as nossas famílias sozo, derrama essa cura, derrama essa vida, derrama essa alegria, derrama essa paz sobre nós, pois nós carecemos desse poder, dessa força, dessa energia, um povo que marcha e não cambaleia, mas marcha na tua força, porque o Senhor é a nossa força motriz, o Senhor é o nosso dunamis, é o teu Espírito Santo nos levando a caminhar nessa terra como um povo que vibra, um povo forte do Senhor. Um povo que olha para os céus, que espera em Ti, que tem a esperança no Senhor, que tem a força, a alegria do Senhor sendo a nossa força. Pai, que essa fé vibrante e maravilhosa dos discípulos esteja sobre nós, que a gente leve todo pensamento cativo à obediência de Cristo, crendo em Ti. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois dos gentios, pois conforme está escrito, o justo viverá pela fé. É uma fé que é do princípio ao fim, do princípio ao fim, a vida toda. Amanhã, fé. Depois de amanhã, fé. A semana inteira, fé. O mês, o ano de 2020, fé. A vida pela fé. O meu justo viverá pela fé. Glórias a Deus. Amém. Que você possa receber, queridos, na sua vida, na sua família, muito dunamis, muita cura, muito sozo. Que Deus possa ir restaurando, fortalecendo o seu ser por dentro. Para isso, o Evangelho. Vamos alimentar todos os dias juntos. Se nós, como igreja, juntos, nos alimentarmos todos os dias, queridos, cobre não de mim, cobre de Deus. A diferença que isso vai fazer até o fim do ano, já iniciando e até o fim. Recebendo a mensagem do Evangelho. Não de homens, profetas, olhando para o céu, não, da palavra. Isso vai gerar cura, vai sim.